Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite, me senti muito honrada em poder participar dessa discussão e desse simpósio com os senhores. Espero estar à altura aqui de tão seleta plateia e pessoas tão voltadas mesmo para essa questão, de um ponto de vista muito distinto do nosso, da área jurídica. Enfim, gostaria de agradecer ao Dr. Moisés Cohen. É realmente um prazer estar aqui, espero contribuir com a discussão. Eu sou procuradora do Estado, esse tema de judicialização da saúde nos toca especificamente, eu penso que deve existir a presença de alguns gestores aqui. Enfim, no que cabe à Procuradoria-Geral do Estado e à Defesa do Estado, nós temos uma visão talvez um pouco mais legalista, um pouco mais restritiva de alguns pontos. Então, eu acho que vai ser muito importante esse debate com os senhores. Eu tinha preparado a palestra mais ou menos na linha de uma continuidade do desembargador, mas, enfim, eu vou tentar, talvez, abranger um pouco mais alguns aspectos que eu pensei que talvez ele pudesse tocar, mas, enfim, eu acho que o panorama aqui vai ser suficiente para que nós iniciemos a discussão mesmo. O tema que me coube foi a racionalização do direito à saúde. Está ótimo. Em verdade, depois até eu fui instada pelo Dr. Admilson em relação a essa nomenclatura. E, no decorrer da palestra, os senhores vão perceber que realmente é uma concepção e é uma temática muito abrangente, muito ambígua, a terminologia é ambígua, então nós poderíamos enfocar esse tema de várias formas. De qualquer maneira, eu penso que o que nos preocupa nesse tema da racionalização do direito à saúde, especificamente, é exatamente a judicialização da política da saúde ou a judicialização da saúde. De forma muito célere, muito sucinta, o que nós estamos falando aqui. Como? Botão central, controlezinho. Okay. Botão central. Ok. De forma geral, o que nós vamos discutir mesmo é a questão da judicialização da saúde. É esse aumento do número de ações, demandando todo tipo de material voltado para a área médica, voltado para a área odontológica. Então, de fato, desde medicamentos, vagas em UTI, órteses, próteses, todos esses materiais especiais, insumos. Quando eu me referi a medicamento ou prestação material, os senhores tenham a noção de que eu estou falando também de órteses e próteses. Aliás, é interessante que, nesse tema da judicialização da saúde, excepcionalmente, esta temática, esta área, está até mais bem regulada do que muitas outras demandas que nós temos, principalmente insumo, medicamento de alto custo. Enfim, parece que há uma preocupação maior mesmo em regulamentar essa área. De qualquer forma, qual é o problema da judicialização da saúde que o Estado e os gestores entendem? A partir do momento que eu aloco recurso para pagamento de uma demanda judicial, por óbvio, eu estou tirando esse recurso de uma política pública voltada para a área coletiva. Então, a primeira indagação que se faz nesse aspecto, nesse ponto, é até onde eu posso ir com essa alocação de recursos, esse pagamento. E daí nós vamos ver que os números são impressionantes.
Quando se fala em direito da saúde, aqui eu vou passar muito rapidamente, nós não temos como fugir dessa questão da efetividade do direito à saúde, da ampla eficácia e eficiência do cumprimento do direito à saúde. Primeiro, porque, de fato, ele tem como fundamento legal a dignidade da pessoa humana, então é necessário para que a pessoa humana, na sua completude, no seu pleno desenvolvimento, tenha como um dos direitos fundamentais o direito à saúde, a uma saúde de excelência, até o substrato mesmo de um Estado democrático de direito. Mas eu não vou tecer muitas considerações, porque isso é um pouco mais acadêmico. Enfim, o que é importante perceber é que nós temos essa questão da dignidade da pessoa humana, e esta dignidade da pessoa humana, já preenchida em vários ordenamentos, como da Alemanha, da Costa Rica, enfim, já presente em várias constituições, está também na nossa, e o direito à saúde, principalmente, já vai estar também devidamente positivado na nossa Constituição. E daí eu começo com os dois grandes problemas que me parecem fulcrais quando se fala da judicialização da saúde. A Constituição Federal diz que a saúde é direito de todos e que há um acesso universal e igualitário, e que as ações e serviços públicos de saúde integram a rede regionalizada, que é o SUS, com atendimento integral. Quando se fala em judicialização do direito à saúde ou de política pública, nós temos dois grandes problemas. Essa universalidade, ou seja, para todos, independente de pagamento, isso é o que garante o Sistema Único de Saúde, e a integralidade, ou seja, desde uma assistência básica até uma assistência oncológica, uma assistência especializada intermediária. Então, como eu vou suprir esse atendimento para absolutamente todos de uma maneira gratuita e de absolutamente tudo que essas pessoas demandarem? Esses são os grandes problemas, e é aí que a gente precisa pensar como resolver. Aqui, novamente, a gente começa a falar sobre a judicialização da política da saúde. E, mais uma vez, a questão dos números que crescem. E daí, o que a gente tem é o seguinte, de acordo com o último relatório do CNJ, da Justiça em Números, há alguns parâmetros que nós podemos entender e ver a gravidade do que eu estou discutindo com os senhores. Então, eu selecionei só alguns tópicos que me pareceram mais importantes em relação ao crescimento numérico mesmo dessa demanda. Então, os senhores percebam que, de 2017 e 2018, o fornecimento, por exemplo, de medicamentos do SUS aumentou praticamente 100 mil ações. Então, de um ano para o seguinte, nós temos uma demanda de mais 100 mil ações. E, se nós pensarmos que, muitas vezes, essas ações são de medicamentos, por óbvio, de alto custo, de prestação material de alto custo, os senhores imaginem o impacto disso no orçamento principalmente talvez de um município que tenha uma estrutura menor, uma possibilidade de pagamento dessas demandas de uma forma diminuída. Coloquei também os planos de saúde, porque o que acontece, o que nós temos percebido é que, muitas vezes, a partir de uma regulação que vem com a judicialização, então, a Anvisa, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, elas estão muito mais atuantes. A partir do momento que você tem essa atuação mais rigorosa dessas agências, muitas vezes os planos de saúde precisam cumprir as demandas dos seus usuários, e, muitas vezes, o que eles fazem, isso é percebido, às vezes, eles acabam sugerindo, acabam, inclusive, orientando o usuário a pedir, a pleitear, junto ao SUS, o medicamento. Então, essa questão dos planos de saúde, essa grita em relação aos planos de saúde que não atendem às demandas, que negam o tratamento, isso também faz com que haja um empuxo do número de ações. O erro médico eu coloquei porque estava ali, me pareceu que talvez fosse interessante também para vocês terem uma noção, mas, de forma geral, tudo que diz respeito à saúde,
Tirei algumas coisas referentes a repasse de SUS, porque os senhores vão perceber que há uma discussão da competência, quem deve, qual entidade federativa deve ficar responsável por aquela prestação material. Mas, enfim, percebam o seguinte, daí isso talvez fique mais claro no próximo slide. Veja, essa discussão de judicialização da saúde, nós podemos ter um marco desde a década de 90. Desde 2010, o Conselho Nacional de Justiça e o Poder Judiciário estão muito alertas em relação a essa questão. Independente disso, o que os senhores percebem é que há uma demanda e uma escalada explosiva. Vejam que os números de 2015 eram de 400 mil processos, praticamente, e hoje nós já estamos na casa de 1.800.000. E esses números que eu dei foram referentes a uma globalidade, tribunais de justiça estaduais, tribunais regionais, mas o Estado de São Paulo, depois a gente vai ver o município, eles estão exatamente nesse mesmo caminho. Especificamente do Estado de São Paulo, eu peguei esse recorte de uma pesquisa da Faculdade de Medicina da USP, exatamente falando da questão dos planos de saúde. E os senhores percebam também do aumento. Desde a primeira vez que isso começou a ser analisado e começou a ser pontuado, que foi em 2011, até agora, esse último número que nós temos em 2017, já houve um aumento aqui no Estado de São Paulo de quase 400%. Hoje, se estima que são 117 ações julgadas por dia aqui pelo TJ. Quando se fala, então, isso no geral, não necessariamente planos de saúde, e quando se fala de planos de saúde, a grande maioria é exclusão de cobertura ou negativa de tratamento, ou seja, são pessoas que ficam à mercê desse não atendimento e, certamente, elas acabam batendo as portas do SUS. Eu não sei se está bem visível, me parece que sim. Esse quadro, os senhores vão ver muitas vezes repetido exaustivamente. É que, na verdade, isso até o CNJ fala até hoje. O Estado de São Paulo, por causa do problema dos medicamentos em relação à psoríase, ele acabou desenvolvendo um projeto piloto, um software, exatamente para tentar identificar se havia algum tipo de desvio nessas demandas de advogados e nessas prescrições médicas em relação a determinados medicamentos ou quaisquer tipos de prestações. Apesar desses números serem razoavelmente antigos, essa ideia, hoje, ela está no S-Codes, então, é um software que vai tentar exatamente identificar se há algum tipo de desvio. Eu não sei se os senhores recordam, certamente os senhores se lembram, de uma operação aqui da polícia, chamada Operação Garra Rufo, que foi exatamente por causa da máfia da psoríase. Então, e como se identificou? Se identificou exatamente a partir desses dados. Quais eram os processos, quais eram os advogados que subscreviam aquelas petições, quantos processos por advogado, quais eram os médicos e quantos processos por médico. Então, por exemplo, neste quadro especificamente, os senhores percebem, por exemplo, neste primeiro medicamento, adalimumab, que era o ranqueador exatamente da quantidade de processos, eram só 8 advogados, sendo que um deles era responsável por 60% dos processos era de autoria, de petição de um único advogado. Em relação aos médicos, o número era um pouco menor, mas, se nós formos baixando, os senhores percebem que existem remédios onde, por exemplo, erlotinib. Desculpa, primeiro que eu já passei dos 40, então fica difícil enxergar por aqui. Segundo, que realmente essa terminologia de vocês é muito
própria. Mas percebam, por exemplo, que quase 70% dos processos vinha de um único advogado e quase 70% também vinha de um único médico. Agora, o grande ponto, e daí a dificuldade, eu acho que aqui a ideia é mais realmente discutir com os senhores, não existe solução simples, moral, fácil para resolver. Porque, especificamente, esse erlotinib, ele foi, acho que em 2008, se eu não estiver equivocada, colocado exatamente como protocolo para tratamento de câncer do pulmão. Então, alguma coisa que chamava atenção, que tentava inserir na listagem do SUS, de fato, apesar de, à época, inclusive, ser experimental, depois ele fez jus ao ingresso na lista. Então, os senhores percebam que não se está falando de simplesmente um cuidado e talvez um desvio. Então, de fato, há uma cautela para estudar essa lista e perceber se há algum desvio, e o Conselho Nacional de Justiça está preocupado com isso hoje, mas não necessariamente há um desvio. Na Operação Garra-Rufo, se percebeu que, na verdade, dependendo houve condenação, houve processo criminal, o processo está pendente, foram punidos e condenados médicos, advogados, havia uma máfia em relação a falsos pacientes. O dano ao Estado de São Paulo foi de quase 100 milhões à época, mas, enfim, não necessariamente nós estamos falando de alguma coisa que burla de uma maneira incorreta realmente o sistema. E, veja, um dos grandes problemas que nós temos na judicialização da saúde é que não há um critério muito firme em relação a que entidade federativa deve dispensar aquela prestação material. E o que acontece é que, muitas vezes, a porta de acesso realmente daquele doente, daquele usuário, acaba sendo o município. E esse município é exatamente aquele que mais dificuldade tem em atender. Então, os senhores percebam, por exemplo, que aqui no município de São Paulo, 55% do gasto destinado ao fornecimento de medicamentos seria de responsabilidade dos estados e da União. Só que, quando o usuário acaba demandando junto ao Poder Judiciário, há um entendimento, vai ser discutido mais para frente, mas, enfim, há um entendimento do que se chama de responsabilidade solidária. Existem alguns dados que eu coletei, por exemplo, Campinas, um único paciente, Campinas ou Buritama, enfim, acho que é Buritama, um único paciente acabou, com uma única demanda, aportando 16% de todo o orçamento da cidade. Então, os senhores imaginam os gestores nessa situação. E a maior gravidade disso é que, muitas vezes, quando se fala, de uma maneira geral, a gente pode estar falando de medicamento de alto custo, e eu penso que esse tema é tão polêmico que, apesar de nós falarmos muito, e muitas vezes judicialmente se fala do direito à vida daquela pessoa que demanda a prestação material, e a questão do orçamento, a questão da separação de poderes, que não deveria ser, em tese, o judiciário a comandar isso, mas sim o poder público, o legislativo e o executivo, na verdade, o que a gente está falando, o que nós estamos falando, é do direito à vida e à saúde de uns versus o direito à vida e à saúde de outros. Infelizmente, é essa equação que nós temos. A verdadeira equação é essa. Enfim, e quando também a gente fala de prestação material, os senhores não pensem que realmente são aqueles medicamentos que estavam na tela, ou são órtices de última geração. O Estado de São Paulo, por exemplo, ele muitas vezes é condenado a prestar loção hidratante de uma determinada marca. Nós temos condenações de pilha, para que o Estado forneça pilha. Nós temos condenação para que o Estado forneça um determinado achocolatado. Então, são situações que realmente refogem
deixam de ser excepcionais e se tornam quase bizarras. E nós estamos falando de recursos que são desviados da política pública já comandada. Enfim, fatores que justificariam esse cenário desse crescimento na judicialização. Eu não preciso entrar em muitos detalhes, mas, enfim, crise econômica, por óbvio, as pessoas, o SUS, principalmente agora com esse teto de gastos, ele vem sofrendo com isso. Nós temos a questão da pobreza, da explosão da pobreza, nós temos a questão da crise, então é óbvio que as pessoas estão... E mais, os planos de saúde estão perdendo pessoas, estão perdendo usuários, então as pessoas estão batendo as portas do SUS. Protagonismo do judiciário. Quando eu falo isso, a taxa de sucesso no judiciário paulista, no TJ daqui de São Paulo, para uma pessoa que demanda algum tipo de prestação material, é de 85%. Então, ela chega no judiciário e a chance dela realmente conseguir aquilo é de 85%. Então, o judiciário, e sem nenhum tipo de hipocrisia, de fato... 35% das ações que batem as portas do judiciário são de medicamentos, são de prestações materiais que o SUS deveria fornecer. Então, alguma coisa está errada. Alguma coisa precisa ser pensada, e daí os senhores são as melhores pessoas para a gente conversar a respeito disso, porque o sistema não está funcionando, e ele está ficando cada vez pior. Evolução da indústria farmacêutica. Provavelmente, em 2020, 2021, segundo a Interpharma, nós seremos o 5º mercado consumidor de prestações materiais de medicamentos do mundo. A indústria farmacêutica, apesar da crise, a indústria farmacêutica, no ano passado, ela ainda teve um aumento de 20% em termos de crescimento. E a tecnologia é avassaladora. Quando se fala de tecnologia, se fala de alto custo. Então, todos esses fatores vão fazendo com que fique a saúde cada vez mais cara. Esse tema medicalização da vida eu coloquei aqui porque é citado, por óbvio, senhores, não preciso tecer nenhum tipo de consideração, mas talvez eu, da área do direito, e não tendo essa expertise dos senhores, talvez aqui nós tivéssemos algum tipo de luz no fim do túnel, porque o que me parece, e daí eu já estou adiantando um pouquinho da minha impressão, estudando mais uma vez esse tema, é que, mesmo que nós aumentássemos os recursos para que a justiça fosse, de fato, gratuita, que fosse universal para todas as pessoas, sem distinção de classe, e que se fornecesse absolutamente toda aquela prestação, ainda haveria um momento de escolha. Então, talvez essa questão de escolha seja mais importante, e é uma escolha moral, é uma escolha que é penosa, talvez ela seja mais importante do que ficar se tentando colocar alguns limites, porque, no melhor dos mundos, ainda vai restar essa escolha. Enfim, acho que eu já estou bem adiantada, eu já vou passar para as consequências do fenômeno da judicialização da saúde. Todo mundo fala muito de aspectos muito negativos das consequências do fenômeno da judicialização da saúde. Eu vou começar de forma diferente. Segundo o ministro Celso de Mello, essa judicialização, esse levar a demanda para o Poder Judiciário, concretiza de forma efetiva a recomendação da Constituição no artigo 196 e seguintes. Então, é importante isso. Isso foi um passo para a concretização mesmo dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Eu já tinha dito, ajustes na regulação, Anvisa e a Agência Nacional de Saúde muito atuantes. Incorporação de novas tecnologias, inclusive a criação, em 2011, do CONITEC. Então, veja, por quê? Porque, muitas vezes, o medicamento, a prestação material, não está na lista do SUS e nem está nos protocolos. Então, essa nova tecnologia, de alguma maneira, consegue ser incorporada por questões, principalmente da medicina baseada em evidências, mas também por questões financeiras. Esses são os aspectos positivos. Em termos de aspectos negativos, é óbvio o aumento do impacto financeiro. A judicialização vai desorganizar um pouco essa questão da administração e das políticas públicas, o que foi posto em termos de legislativo
de uma forma um pouco equívoca, mas qual entidade federativa deveria ficar responsável? E daí uma situação muito clara é que, de fato, os municípios deveriam ficar com a carga menor de complexidade e de recursos, mas, enfim, essa desorganização da administração que vai atropelando exatamente o que foi posto em termos legislativos e executivos, o uso indevido da máquina do judiciário. Então, o que se percebe muitas vezes é aquilo que eu já toquei muito rapidamente, que o judiciário, por vezes, ele presta realmente algumas demandas que são inacessíveis, que não são tão eficientes. Há o perigo, inclusive, em virtude da não expertise de um juiz nessa situação, de prestar um medicamento que talvez possa tornar aquela pessoa uma cobaia ali num tratamento experimental. E, principalmente, essa distinção e esse duelo da microjustiça, que é o que o juiz, o julgador tem nos autos com aquela pessoa, aquele nome, aquela doença, e a macrojustiça, que vem de um panorama muito mais amplo, onde o Legislativo e o Poder Executivo escolheram, inclusive, quais seriam os pontos que eles dariam mais importância, em termos de política de saúde pública. Racionalização do direito à saúde. Finalmente, o foco da discussão. Racionalizar o direito à saúde é tentar tornar esse direito à saúde o mais excelente possível. Então, de fato, nós temos desde uma falta de efetividade terrível até uma judicialização excessiva. E essa falta de efetividade, muitas vezes, não se dá só por causa da questão dos recursos, mas nós não podemos esquecer que a gente está no poder, no poder público, na administração pública. E daí nós temos processos mais lentos de licitação, de compra de medicamento, de incorporação dessa tecnologia. Então, os gestores, eles também têm um problema para oferecer, muitas vezes, o que já deveria estar garantido à população, exatamente por causa dessa lentidão da própria máquina administrativa. E daí nós vamos para o ponto oposto, que é uma judicialização excessiva, e daí aqueles exemplos até pitorescos que eu acabei dando para os senhores. Como tentar resolver isso? Os dois pilares do direito à saúde, a integralidade, ou seja, o atendimento a toda a demanda que é posta, tudo o que for pedido, eu devo colocar, segundo o SUS, segundo o que alguns autores entendem, e a universalidade para absolutamente todos aqueles que baterem as portas, sem distinção de capacidade econômica. Então, são esses pontos que nós precisamos discutir. Na integralidade, eu acho que as soluções estão se fazendo mais rapidamente presentes. E daí, como se diminui, como se decresce a judicialização? Primeiro, o óbvio, não deixar que aquilo se torne um processo judicial. Então, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, está muito atento com essa questão e está emitindo vários enunciados nesse sentido. Precisa haver o quê? Composição extrajudicial, câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos, plataformas digitais para tentar solucionar esse conflito usuário-administração, consumidor.gov.br. E daí eu confesso que eu já me vali dessa plataforma para outros motivos, enfim. Ouvidoria, não, ela não foi tão eficaz como na minha situação, que não era uma situação emergencial. Então, muita coisa ainda precisa ser aprimorada. Ouvidorias e compliance. No compliance, eu separei aqui, eu achei que talvez o colega fosse até falar a respeito disso. O compliance seria um código de conduta para que não se houvesse o cometimento de algum crime. E daí esse compliance, esse termo surgiu exatamente por causa da máfia das próteses.
que os senhores devem lembrar que foi aquele episódio que foi escancarado no Fantástico, e questão de próteses vencidas, procedimentos cirúrgicos que não eram feitos. Então, com esta preocupação, exatamente com esta preocupação, o próprio Ministério da Saúde ele fez uma normação em relação a essas próteses. Ele fez um manual. Então, o compliance nada mais é do que um código de conduta. Eu acho que isso é importante, eu tinha deixado por último, porque eu achei que eu nem ia falar, mas, enfim. Eu não sei se... Bom, enfim, eu devo estar falando óbvio para os senhores. O Manual de Boas Práticas de Gestão, que as próteses precisam estar registradas na Anvisa, e daí... Aí vai exatamente aquilo que eu falei. Por exemplo, quando a gente toca no assunto de medicamento, o registro na Anvisa é suficiente. Para os senhores, ainda há a questão do fornecedor, a legalidade do fornecedor, a licença para aquilo, para haver a distribuição legal das próteses. Como realmente o médico deve se portar, falando do tipo, da marca, do tipo, da matéria-prima, do uso, fazendo comparativos, enfim, tudo para que o médico, naquele momento, consiga prescrever e que aquela pessoa consiga ir ao SUS e não haja necessidade de discutir isso judicialmente. Eu vou pedir o auxílio dos senhores. Isso é alguma coisa palatável? Isso é alguma coisa do dia a dia de vocês? Então, posso passar mais rapidamente. Resolução 238 do Conselho Nacional de Justiça, que haja em todos os tribunais comitês estaduais formados por juízes, formados por desembargadores, formados por promotores, por procuradores, por advogados públicos, por advogados particulares. Para quê? Para que se discuta a demanda e, antes da pessoa judicializar, possa haver uma composição ali, uma mediação. Os núcleos de apoio técnico do judiciário, que realmente vieram para incrementar e ajudar muito, que são pareceres, notas técnicas, que dão esses subsídios para o juiz que não tem essa expertise. Isso ser publicizado a partir de plataformas digitais e, principalmente, varas especializadas. Aqui em São Paulo, nós estamos muito bem. A única coisa que ainda está muito embrionária é a criação dessas varas especializadas. Varas da Fazenda Pública, com juízes, com promotores, com advogados públicos que atuam nesta área, que têm um conhecimento maior do que um processo que cai numa vara qualquer e o juiz não tem a mínima, e junto com o acúmulo de serviço dele, é mais um processo e ele tem que decidir sobre a vida daquela pessoa, e daí é muito mais fácil, não é mais fácil, não é essa expressão, mas é muito... ele se sente muito mais confortável em, de repente, deferir uma liminar de cumprimento de uma dispensação de medicamento em 48 horas do que negar aquela tutela antecipada e colocar, talvez, em risco de morte aquela pessoa. Como que eu volto agora? Enfim, agora, em termos de resolução judicial, eu coloquei mediação, conciliação e arbitragem, que são mecanismos jurídicos para se tentar compor também, e alguns parâmetros. E esses parâmetros, eu vou ser muito sincera, eu retirei de alguns estudos do ministro Barroso. E as ações individuais, de fato, um dos parâmetros em relação a isso é bem duro na postura do ministro. Ele acha que o judiciário, quando está diante de uma ação que demanda uma prestação de um indivíduo, ele deve tentar atender o que está no complexo do SUS. Excepcionalmente, muito excepcionalmente, ele pode abrir mão desse entendimento. Por quê? Porque, para o ministro Barroso, o juiz ele deveria incorporar nas decisões as políticas públicas já regulamentadas por lei e pela administração pública.
Em termos de ação coletiva, seria um dos grandes mecanismos aí para diminuir a judicialização a médio prazo e a longo prazo, porque, na verdade, seriam grupos e associações que, já municiadas de evidências clínicas, poderiam pedir a alteração de uma lista, a alteração de ou a incorporação de uma determinada prestação material para fornecimento do SUS. E a legitimação passiva, que o ministro Barroso acha que, diferente da questão do SUS, que eu posso bater as portas de qualquer ente, deveria haver uma maior cautela realmente de quem eu estou colocando no polo daquela ação. Porque, muitas vezes, eu acabo colocando o município acaba tendo que arcar com aquilo, porque ele é o primeiro de acesso, sendo que a União caberia legalmente aquilo e a União teria mais suporte. Universalidade. E daí eu acho que é esse ponto que realmente se tem que falar um pouquinho, porque a gente está falando de alocação de recursos, a gente está falando de escolha, a gente está falando de vida. E daí, quando se fala de direito à saúde, de fato, eu preciso racionalizar, tornar aquilo excelente quando há um desgoverno, mas tornar acessível. E daí, exatamente, a discussão do tema, da nomenclatura. Será que eu não deveria falar de acessibilidade ao direito à saúde? Será que eu posso realmente falar de racionalização? Nós já estamos tão próximos disso? Ou a gente está um passinho antes? Enfim, e nesse ponto, talvez das questões é discutir a justiça social, até que ponto realmente o fornecimento da demanda para uma pessoa não coloca em xeque toda a justiça social. E daí, o que eu estou fazendo? Eu estou voltando aos primórdios que antecederam a criação do SUS. Antes, a prestação de saúde no Brasil, como era? Era para quem contribuía, nos moldes da Previdência. O SUS veio para universalizar, o SUS veio para tornar gratuito para absolutamente todo mundo. O que eu estou fazendo agora? Eu estou exatamente voltando e muitas vezes, favorecendo uma casta. Pessoas, indivíduos que possuem capacidade financeira. E como eu resolvo isso do ponto da ética? Como eu resolvo isso do ponto da ética? Como eu posso discriminar uma pessoa que tem condições? Eu posso fazer isso em termos de lei? No Rio Grande do Sul, a lei gaúcha só permite a dispensa do medicamento se a pessoa provar que não tem condições financeiras de pagar. Eu posso fazer isso? É ético fazer isso? E o judiciário, ele pode incorporar esse critério? Judicialização da saúde dos tribunais superiores. E aqui eu já vou rumando para o final. Essa racionalização da saúde, do direito à saúde, parece que já foi também entendida pelo judiciário, e o judiciário já está caminhando nesse sentido. O primeiro caso que nós temos é de 1996, um caso que bateu às portas do STJ, um recurso em mandado de segurança, houve a denegação da ordem com a justificativa da reserva do possível. Essa reserva do possível é o seguinte: não há dinheiro suficiente, não há permissão jurídica e não é proporcional ao que o senhor está pedindo. Essa, especificamente, foi um mandado de segurança ajuizado por uma menor portadora de uma rara doença, síndrome de hipoventilação alveolar central. E ela precisava do quê? Ela precisava de um respirador artificial. Em 1996, era um respirador artificial de $50 mil. Ela fez uma campanha, conseguiu metade desse valor e foi às portas do judiciário e pediu o restante. E foi denegado, por causa da reserva do possível, inclusive por conta da questão financeira envolvida. Tá? Ou seja, lá, nos primórdios, eu não vou dar. E mais, se falava que era uma norma programática, precisava se regulamentar, então o judiciário batia a estaca e dizia: eu não vou fornecer o que o senhor está pedindo.
Daí o judiciário caminhou para o lado exatamente oposto, o pêndulo foi para o outro lado. O Supremo, com o ministro Marco Aurélio, apesar de não ter sido reconhecido esse recurso extraordinário, ele disse o seguinte: olha, não me importa se os senhores tenham ou não orçamento. O que há em jogo aqui é a vida, é a sobrevivência, é a dignidade de uma pessoa. Esse caso, especificamente, foi de um pedido para custear um medicamento importado dos Estados Unidos, que é da fenilcetonúria, do teste do pezinho. E, por incrível que pareça, já naquela época, o judiciário já estava dando. Então, o judiciário saiu de não vou fornecer absolutamente nada para, olha, é o direito à vida e vocês não me venham falar de reserva do possível. E, agora, parece que o judiciário está achando o caminho do meio, que é exatamente a questão da medicina baseada em evidências, que o doutor vai muito bem falar mais tarde. Então, veja, a questão não é tanto financeira, a questão não é conceder de forma irrazoável, mas olhar realmente as evidências clínicas. Esse do STJ foi para pagamento de um tratamento de retinose pigmentar em Cuba. E daí o judiciário disse, olha, eu denego a ordem porque não há evidências clínicas de que realmente isso seja eficaz em termos de direito à saúde. Esses demais também vêm no mesmo roldão, mas, assim, esse do STF, que é da lavra do ministro Gilmar Mendes, a suspensão de tutela antecipada, ele veio dar os parâmetros do que a gente tem hoje em judicialização da saúde, que os advogados públicos usam, o Ministério Público usa, o Judiciário usa em termos de critérios legais. Ele diz o seguinte: vamos verificar, existe política pública de fornecimento daquela prestação material? Se existe e o SUS não está cumprindo, eu tenho que fazer o SUS cumprir. Então, eu devo conceder esse pedido. Não existe política pública. Por que não existe essa política pública? É uma omissão? É uma decisão do poder executivo? Ou é uma vedação legal expressa? Então, são situações diferentes. Se forem, por que o SUS não está fornecendo essa prestação material? Porque aquela prestação material ele não tem, mas ele tem um tratamento alternativo. Então, eu devo privilegiar aquele tratamento alternativo, porque é para um número maior de pessoas, que ele entendeu que era melhor, mas, excepcionalmente, se não tiver abrangência naquele caso, eu posso, excepcionalmente, conceder. Não, o SUS ele não fornece absolutamente nada para aquela doença, para aquele caso. E agora, o que eu faço? Tem tratamento experimental? Tem tratamento experimental. Só que tratamentos experimentais, segundo o entendimento do Supremo, não devem ser concedidos. Não devem ser concedidos. E tratamentos experimentais que talvez amanhã não sejam mais experimentais. Mas há, inclusive, uma preocupação de não transformar aquela pessoa numa cobaia. Não existe tratamento experimental, mas há uma prestação material que ainda não foi incorporada. Então, vamos acelerar essa incorporação. Por quê? Porque eu não posso fornecer prestação material vedada pela Anvisa. Esta também é uma linha de entendimento do Supremo. E, para encerrar, que eu já cansei muito a paciência dos senhores aqui, Supremo Tribunal Federal, repercussão geral. A partir de 22 de maio de 2019, agora, nós vamos finalmente discutir isso de uma maneira exauriente e talvez definitiva. Então, nós temos esses dois recursos extraordinários do Supremo, repercussão geral, ou seja, que vão, de fato, nortear os ditames e os julgamentos posteriores, os dois da lavra de relatoria do ministro Marco Aurélio. O primeiro é fornecimento de medicamento de alto custo não contemplado no programa de dispensação, já se discutindo, inclusive, a capacidade financeira do paciente, do doente e dos seus familiares. Então, veja, a gente vai discutir as duas coisas, integralidade e universalidade.
O recurso extraordinário seguinte é o fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa. Esse parece que é muito mais fácil e parece que tudo leva a crer que realmente isso aqui não haja possibilidade, até porque a própria Anvisa já criou normação e normas para acelerar o registro, e hoje nós poderíamos falar de registros de órteses, de medicamentos em até 120 dias. E o final são embargos de declaração no recurso extraordinário, onde se fala da responsabilidade solidária. Então, quem eu chamo para o polo passivo é exatamente para não penalizar, muitas vezes, uma entidade federativa que não deveria ser a responsabilizada. Senhores, de fato, eu espero ter passado o máximo de informação aqui, eu fico à disposição. Se os senhores tiverem, eu acho que a única ideia aqui é tentar realmente sentar, conversar e ver, porque, de fato, tudo isso vai facilitando, mas os senhores viram os números, e os números são impressionantes e eles não param de crescer. Então, eu não sei até que ponto isso aqui, que, inclusive, a gente já tem um pouco de norte para alguns julgadores, isso aqui, de fato, vai fazer uma diferença tão promissora assim, naqueles números. Muito obrigada. Pois não. Eu só vou estabelecer 10 minutos de perguntas rápidas, não discursos, e, por favor, respostas com objetivos, para que a gente possa... Porque a gente já estourou o tempo. Microfone, por favor, circulando. Doutora, pois não. o processo de judicialização é árduo para quem determina ou nega, né? Sim. No Rio de Janeiro, o desembargador Gilmar Teixeira, presidente do Tribunal do Crime, fez uma coisa que eu achei muito boa, onde estou hoje capitaneando isso. Ele envolveu as câmaras técnicas dos comitês e das sociedades para junto decidir isso. Sim. Porque você vai fazer um embasamento técnico, teórico, sobre isso. Sim. É difícil ao juiz, a doutora bem explanou isso, como é que eu vou julgar Sim. as câmaras estaduais? Eu vi que a senhora, juiz, advogado, não citou em um momento algum a medicina nisso, né? Nas câmaras estaduais. E sabe como isso é feito, doutora? É voluntário. Tá? As sociedades médicas, todas, não todas, são envolvidas, salvo nas urgências, onde tem que ser 24 horas. Por que acontece hoje é o seguinte: a pessoa ganha, na primeira instância, no plantão judiciário, o ato de operar. Ok. E, na segunda instância, ele perde. Sim. Concorda comigo? Sim, sim. E daí aí, fica aquela dívida. aí ele tem a dívida. Sim. O que hoje nós estamos querendo pleitear é que seja técnico isso. Sim. E esse envolvimento técnico é chamar as sociedades médicas para participar de uma forma efetiva na decisão judiciária. Porque não seja eu sou o Deus, eu determino. Porque depois, quando chega na outra instância, o Deus não é mais o Deus. Sim, claro. Isso volta a uma dívida dupla. E isso vem cruelmente sobre o médico que solicitou e fez aquela ação judicial Prescrição. e eu, paciente, também. Sim. Então, o que eu quero é deixar que essa mensagem, que a senhora seja porta-voz Sim, disso, sim. que as sociedades médicas façam com que participem dessa decisão. Eu acho que é interessante e te dá um respaldo técnico que a senhora tanto deferiu. Bom, eu primeiro cumprimentar a sua palestra e, fundamentalmente, nós, no Paraná, eu sou do Paraná, pertencemos ao Comitê de Saúde da Justiça Federal, comandado pela juíza Luciana. Ok. E aquilo funciona bem. E, na verdade, a busca era, porque tudo nasce do poder da caneta. Sim. No começo da história, tem um médico, né? A senhora não falou, mas subentende-se que, se o médico não pedir aquilo, não vai acontecer nada. Sim. E trabalhamos muito no sentido de orientar os juízes, né? Corremos o Paraná inteirinho, e o juiz não tem condição, quando recebe um pedido de um médico solicitando urgência, sexta-feira de tarde, né? Que é o dia propício para
conseguir eliminar mais facilmente. E esse trabalho da universidade, o doutor Cunha é professor na universidade, lá na ortopedia, a universidade contribui com os NAT, né, para que isso aconteça, que tenha padrão, o consenso da medicina, o que está certo, o que não precisa, né? E o grande problema que a gente sentiu no Estado foi a demanda de tudo, né? A demanda da fralda, a demanda de coisas que não tem nada a ver com a saúde, simplesmente uma questão social. Mas eu acho que a judicialização contribui para que essas discussões básicas e importantes, que assim, qual é o limite, né? Nós temos que encontrar um limite, né? Porque ou não vai ter limite, né? E não tem. E a grande maioria que a gente viu lá é que as demandas desses medicamentos fundamentais ligados à oncologia é do Ministério da Saúde. Não tem nada a ver com o Estado, não tem nada a ver com o município. Mas é mais fácil abrir uma ação contra o município, né, porque está ali do lado, né, do que contra o Estado, né? Eu acho que é parabenizar, porque São Paulo está adiantado em uma série de coisas, né? Então, eu acho isso vai ajudar a gente definir o que é direito. Acho que só respondendo as duas, aqui em São Paulo nós temos os comitês de triagem farmacêuticos, e eles tentam fazer essa composição também com profissionais da saúde antes da judicialização, e há parcerias com a USP aqui, na tentativa exatamente de entender, há um convênio, na tentativa de entender se aquela prescrição tem evidência clínica, se tem, enfim, se é passível realmente de solucionar. Então, de fato, a gente também é que os números ainda não cedem. Os números ainda não cedem. Também gostaria de parabenizá-la pela excelente palestra. E a gente tem uma experiência grande lá no Paraná, que há muitos anos a gente faz parte do Conselho, do Comitê de Judicialização da Justiça Federal, e tentando fazer o NAT, etc. Mas eu acho que existe uma coisa muito clara dentro a tecnologia é infinita. Se ela é infinita, vai chegar uma hora que a conta não vai ter jeito de fechar, porque não fecha mesmo. Existem duas medicinas para a população em geral. A medicina do SUS, que ela tem uma restrição baseada naquilo que se fornece ao Sistema Único de Saúde, que é pobre. Na nossa área, por exemplo, quem trabalha em hospital universitário, quem trabalha em hospital público, sabe que você tem um equipamento que é fornecido para a saúde suplementar, que é de altíssima tecnologia, e você tem aquele que está dentro da tabela SUS, que a empresa vende quando quer para você, pelo preço que está lá na tabela. Então, a gente sabe que existem duas medicinas, mais ou menos, diferentes em termos de recursos para a população no geral. Agora, aquelas doenças que dão em qualquer nível social, você tem todo o juiz dá tudo, quer dizer, a justiça dá tudo. É o medicamento de altíssimo custo que dá em pobre e rico, porque quem entra é quem tem o problema. Seja ele rico, seja ele pobre, ele entra pedindo. E assim todos os medicamentos de alta complexidade, todos os equipamentos de alta complexidade que tem em pequenas populações. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: nós tivemos lá no Ministério da Saúde, com o Denizar, agora, esses dias, e uma das preocupações do secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde é trabalhar com desfecho. Quer dizer, você tem que saber se esse teu remédio ele funciona ou não funciona, porque hoje você tem medicina baseada em evidência que um remédio funciona em determinado tipo de câncer, mas ele aumenta em um mês a sobrevida, 2 meses, 3 meses. E você faz um custo elevado. Então, eu acho que o grande problema hoje é você chegar no que realmente beneficia o paciente de uma forma expressiva, porque, senão, vai falir todo o sistema e todas as formas. Nesse primeiro recurso extraordinário que eu fiz menção, que vai ser julgado agora, passa ao largo, mas, enfim, essa discussão vem. E se diz exatamente isso. Nesse específico caso, o que se quer é um medicamento que vai só aumentar uma vida muito precária, um tempo muito curto, de uma pessoa que realmente já está no final ali daquela doença, já é um doente terminal. E daí você tem ali mesmo no Supremo, você tem 2 pessoas, se eu posso
tomar essa liberdade, você percebe que você tem posicionamentos muito distintos. Então, você tem aqueles que dizem, olha, é para vida, sim, se eu tiver que escolher entre uma demanda que é para medicamento para vida ou para qualidade de vida, eu dou a vida, não me interessa que tipo de vida, ou se realmente eu tenho que pensar que tipo de vida eu estou mantendo com aquilo. Esse pode ser que a gente tenha, a gente pode ter essa discussão, mas foi o que eu falei de escolha. Então, talvez não seja exatamente de limite, mas seja realmente das escolhas morais que eu preciso fazer. Doutora, em que pese aí essa discussão, gestão, direitos fundamentais, solape todo o território nacional, no momento aqui, e a gente tem essa construção aí em todos os tribunais, câmaras técnicas, ou tentativa de racionalizar, deixa eu perguntar para a senhora, no caso concreto aqui, porque boa parte dessas demandas vão escapar a esse filtro das câmaras técnicas, você vai, pela pulverização, você vai ter inúmeras decisões. O que está... Qual é a experiência, por exemplo, do Estado de São Paulo, ou do município? O que está sendo... Qual é a medida que está sendo realmente efetiva na condução desses casos aqui? Para não colapsar. Exato. Para não colapsar. O que se tem entendido os juízes têm entendido que, se você não tiver passado por essa composição extrajudicial, você não tem interesse de agir. Então, você não poderia judicializar. O senhor entende? Perfeitamente. Ou eu preciso demonstrar que eu fui realmente até a administração pedir e mais, e daí com todos os enunciados do CNJ. A administração verificou e de forma objetiva, negou, e por conta disso, e daí houve a judicialização. E isso pesa, inclusive, na liminar que o juiz pode dar. Pois é, e essas orientações, isso daí está sendo efeito vinculante realmente no juiz adicou, lá no juiz inicial? Então, porque essa é uma outra discussão. Eu tenho a orientação, eu tenho a jurisprudência, eu quero saber se ela está sendo efetiva. Por isso que eu pergunto para a senhora o que está sendo mais efetivo aqui em termos de medida. Então, se o senhor pensar em termos de TJ de São Paulo, isso pode até, porque como você tem essa orientação e você tem esse mecanismo de solução extrajudicial, isso é. Mas, de fato, por exemplo, eu não sei como é a realidade do Paraná. Se o Paraná tem um dispositivo assim de negar, de extinguir a ação, dizendo, olha, não há interesse de agir, o senhor não pediu antes para o SUS, entendeu? Mesmo aquilo que não estava na lista. Então, de fato, eu não sei no restante. Aqui em São Paulo há, só que o senhor usou uma expressão muito boa, vinculante. Isso não é vinculante. Isso não é. Cada juiz pode ter um determinado entendimento diante do caso concreto. Pois é, com o advento do novo código, em que pese as ações de efeito repetitivo, não existe vinculação nem dentro do próprio judiciário, em que pese existe entendimento? Então, a repercussão geral vai fazer esse papel, e o repetitivo na questão financeira, o STJ já bateu o martelo, e a questão financeira é um dos requisitos para que você peça a judicialização. Se você provar, se você tiver, ou a sua família tiver disponibilidade, você não tem aquele medicamento, ou aquela prestação material. Então, de fato, você tem sim uma abrangência nacional. Agora, a repercussão geral, a gente ainda tem que aguardar. Vamos lá, última pergunta. A respeito de resoluções extrajudiciais envolvendo planos de saúde, qual que é a sua opinião do papel das agências reguladoras, principalmente a ANS, para a solução de problemas? Então, na verdade, o que você tem é difícil responder a pergunta do senhor, porque a primeira coisa que eu preciso fazer é, de fato, me debruçar sobre o contrato que tem ali daquele usuário e daquele plano de saúde. Isso é condição sine qua non para uma judicialização posterior. Então, isso, por exemplo, na questão das órteses e das próteses, isso fica mais claro. Você precisa verificar quem está atendendo aquela pessoa. Muitas vezes o médico é do SUS, o médico é do Sistema Suplementar de Saúde. Então, eu não posso utilizar, por exemplo, o Sistema Único de Saúde para burlar alguma coisa que deveria ir por um plano de saúde, deveria ir pela iniciativa privada. Agora, como eu resolvo isso? A primeira coisa que eu preciso é realmente ver a contratação. E
a Anvisa e principalmente a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a Agência Nacional de Saúde Suplementar veio exatamente por conta da judicialização, da necessidade de você fiscalizar e regular os planos de saúde. Então, se há excesso, de fato, não é a minha área de atuação, talvez eu fique devendo uma resposta mais abalizada para o senhor, mas eu acho que essas agências fazem muita diferença. E essa agência só nasceu por causa desses desvios, entendeu? Agora, como está esse quadro, isso, infelizmente, eu não consigo responder hoje para o senhor. Bom, doutor Ivanira, a gente gostaria de agradecer muito sua brilhante palestra. Imagina, eu que agradeço, discussão doutor Moisés. acalorada e, obviamente, que a SBOT, dentro da sugestão da Adalto, a gente vai ficar à disposição para eventuais consultas ou diálogos com o Judiciário. É um dos nossos projetos, é elaborar, e o professor Álvaro Atala vai falar sobre isso, uma coletânea aí de consensos que, com certeza, deverá ser de valia para o Judiciário, enfim, para todos os que circulam no meio. Que bom. Muito obrigado.